Aleluia. Glória a Jesus. Os irmãos que vai chegando, compartilhe nesta noite esta live. Nós atrasamos um pouquinho, mas estamos aqui. Amém? Irmã Cris, Deus seja louvado pela tua vida, viu? Que Deus possa abençoar e multiplicar as bênçãos dele sobre a tua vida. A paz do Senhor. Compartilhe aí com alguém, porque hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante. Se nós tivermos frustração em alguma área da vida, todas as outras áreas para nós não vai servir de nada. Então a gente deve tratar as frustrações para que a gente possa ser bem-sucedido. Amém? Eu quero usar como texto de base o profeta Elias. Por que o profeta Elias? Porque depois de Jesus Cristo, o maior é Moisés. Depois de Moisés, o maior é Elias. Para que Jesus viesse, Elias havia de endireitar as veredas, para que o Cristo viesse sobre esta terra em corpo humano. Então eu quero falar sobre Elias, porque ele teve um ministério glorioso nesta terra, com muita autoridade, com muita unção e ousadia da parte de Deus. A paz do Senhor, a pastora Thelma, Deus abençoe, viu? Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo assim, ele não deixou de ter frustrações. Mesmo assim, ele não deixou de ser alcançado pelas frustrações da vida. Só que Elias, ele foi tratado pelo próprio Deus, para que essa frustração fosse tirada de dentro do seu interior. Pode ser o irmão Valdelice Zelis, o pastor Valmir Zelis. Um abraço, paz do Senhor. E no capítulo de número 18 de 1 Reis, nós vamos ver que Elias, ele vai desafiar 850 homens. Geraldo Júnior, a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Ele vai desafiar 850 homens, profetas de Baal e profetas de Azera. Elias vai convocar esses profetas, esses falsos profetas, para oferecer um sacrifício a Deus, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal e os profetas de Azera pegaram o sacrifício e por um longo tempo eles ficaram invocando ao ponto de fazer retaliações em seu corpo para que o Deus deles respondesse. Elias, cansado de esperar, brinca com eles, diz: olha, grite mais alto, talvez o teu Deus esteja dormindo, talvez não esteja escutando. Então invoca ele mais alto, faça mais alguma coisa para chamar a atenção. E por um determinado tempo Elias, ele prepara o sacrifício, prepara o altar, e Elias dobra o joelho e vai fazer a menor oração de toda a Bíblia Sagrada, até mesmo a oração do Pai Nosso, é a menor de todas. A Bíblia vai dizer que Elias, ele dobra os joelhos e diz: responda-me, ó Deus, responda-me, para que este povo saiba que eu não faço isso segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Naquele mesmo momento a Bíblia vai dizer que fogo desceu do céu e consumiu
o holocausto, consumiu o altar, consumiu a água que estava em volta do altar, porque Elias foi ousado em molhar a lenha, o sacrifício, até que se enchesse as valas que estavam em volta do altar. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo se consumiu. Quando se consome, Elias ele vai levar até o riacho esses profetas, e todos eles vão ser mortos ao fio da espada. E no capítulo de número 19, a Bíblia vai dizer que Acabe fez Jezabel saber daquilo que Elias havia feito. Então Jezabel ela vai mandar um recado a Elias dizendo: olha, me faça os deuses e outro tanto, se a cabeça de Elias não rolar ainda hoje. Elias, ao ouvir esta notícia, ele vai sair caminho de um dia ao deserto, e aí começa as frustrações do ministério de Elias. Como é que ele vence? Quando Elias se frustra, a primeira coisa que ele procura é ficar só. Elias, ele procura o deserto, ele procura um zimbro, e ele se frustra, e a frustração, pouco a pouco, ela vai nos levando à depressão. A depressão começa justamente por causa da frustração de algo que nós fizemos e não deu certo, o projeto que não foi concluído, o sonho que não foi realizado. A partir da frustração desses projetos não concluídos, nós nos isolamos ao ponto de entrar em depressão. Elias, ele chegou ao ponto de depressão e ele pediu para Deus a morte. Ele diz: Senhor, já basta, não sou melhor que meus pais, traga para mim a morte, é isso que eu mereço. A Bíblia vai dizer que naquela tarde Elias se deita e cai em um profundo sono. Deus manda um anjo até Elias, o anjo leva pão, leva água e diz: levanta e come. Elias levantou e comeu, só que ele não teve força para caminhar. Novamente o anjo toca em Elias e diz: olha, levanta, come, bebe e caminha. Elias, ele vai comer e beber, e ele vai caminhar. 40 dias ele caminhou ao efeito daquela comida. Aonde é que Elias foi parar depois que o anjo deu ordem para ele se levantar? A Bíblia vai dizer no capítulo de número 19 de 1 Reis, e o versículo de número 8, que Elias chega a Horebe, o monte de Deus. Elias, ele vai começar a vencer as suas frustrações justamente bem aqui no Horebe, aonde Deus se manifestava, aonde Deus se apresenta. A Bíblia diz o monte de Deus. Interessante é nós frisarmos nesta noite é que Elias, quando Deus se apresenta a ele, Paz do Senhor, pastor Lucas, Deus abençoe, aleluia. Quando Deus se apresenta a Elias, ele vai dizer assim: Elias, o que é que você faz aqui? Por que Deus fala dessa forma com Elias? O que é que você faz aqui? Porque Elias estava justamente aonde Deus se manifestava. O problema de muitas pessoas que quando passa pela frustração se afasta de onde Deus se manifesta, aleluia. A tendência dele é se afastar da onde Deus se manifesta e libera uma palavra para que ele possa ser reanimado, as suas forças ser restabelecida. Ele se afasta da onde Deus se manifesta. E aonde é que Deus se manifesta nos dias de hoje, se não é na igreja? No quarto ele manifesta, mas na igreja ele tem uma frequência de manifestação muito maior, e as pessoas se afastam da multidão, se afastam do corpo de Cristo, se afastam da igreja. E Elias, ele parou no lugar certo para sair desse momento de frustração do seu ministério. Agora, por que Elias
entrou nesse momento de frustração, porque após Elias operar esse prodígio, esse grande milagre diante de uma multidão, ele esperava reconhecimento. E todos nós somos assim. Às vezes nós fazemos as coisas esperando que alguém venha nos reconhecer. Aquele que necessita reconhecer, aquele que deva de reconhecer o que você está fazendo, é só Deus. Não espere o reconhecimento das pessoas, porque se você esperar o reconhecimento, você pode se frustrar. Então faça somente para Deus. O problema de Elias foi que ao fazer o milagre, o povo se dobrar e o povo reconhecer que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. O problema dele foi que depois disso ele achou que as pessoas iriam reconhecer o ministério dele, e foi ao contrário. Ele logo de cara recebe uma ameaça e uma grande perseguição de Jezabel. Ao ouvir isso, por não esperar a perseguição após o milagre, ele foge ao deserto. E eu quero lhe dizer um negócio muito interessante, que após você orar, após você clamar, após você pedir e Deus responder com fogo, na mesma velocidade que Deus te responde, o inferno também se levanta. Elias, ele viu o fogo descer, mas não se preparou. Após o milagre, o inferno se levantar contra ele através da boca de Jezabel. Então nós temos que ficar na sentinela, nós temos que ficar em vigilância, porque após o milagre manifestado, se prepara para o contra-ataque, porque o inferno vai se levantar para tentar tirar o seu vigor, para que você não continue a caminhada com êxodo com Deus. Após ele ver você obtendo de Deus uma resposta, ele vai entrar para tentar te frustrar, e é aí que nós temos que cuidar para não entrar no campo da frustração. Elias orou, Deus respondeu, mas após a resposta o inferno se levanta. E é sempre assim, irmão. Após Deus se manifestar em um culto, falar contigo e a presença dele descer sobre a tua vida, ele te entregar um dom, ele te entregar algo da parte dele, você chega em casa, você já recebe o contra-ataque do inferno, você sai na rua, você já recebe uma seta maligna para tentar esvaziar aquilo que Deus te encheu no momento em que você estava em oração buscando a Ele, ou em adoração dentro dos templos. Então nós temos que cuidar. Após o milagre manifesto, sempre vai ter um ataque do inferno para tentar te frustrar. Elias não se preparou para que depois do milagre ele permanecesse com a fé intacta diante de Deus. Aí o que acontece? Ele se frustra, porque ele esperou reconhecimento de alguém, e alguém diz assim: o milagre que aconteceu através da tua vida vai custar a tua cabeça, vai custar a tua vida. E profeta, irmão, é sempre assim. Ele tem que estar à disposição de colocar a tua cabeça na guilhotina, mas tenha a certeza de que quando Deus chama um profeta da autoridade, legalidade e uma palavra, ele sustenta até o final. O diabo não toca enquanto Deus não permitir. Aleluias, glória a Deus. A irmã Silvanilda, lá de Goiânia, Deus abençoe, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Continue nesta peleja, continue pregando a palavra do Senhor, porque a vitória e o galardão já está reservado para a vida daqueles que fazem a obra do Senhor. Deus seja louvado na sua vida. Irmã Charlize, Deus abençoe. Glória a Jesus. Então, como é que Elias ele vai começar a vencer esse momento de frustração? Aonde Deus se manifesta? Monte Horebe.
Elias vai para onde Deus se manifesta, entra em uma caverna e ali permanece. É muito perigoso quando nós estamos passando pelo momento da frustração, porque nós ficamos sensíveis e carentes. Qualquer coisa, qualquer barulho, qualquer voz, nós às vezes podemos confundir com a voz de Deus por causa da sensibilidade e da carência. Elias permaneceu dentro da caverna. A Bíblia vai dizer que veio o vento e Elias não saiu. Veio o terremoto, Elias não saiu. Veio o fogo, Elias não saiu. Em uma suave brisa, Deus se manifesta a Elias e diz: o que é que você está fazendo aqui, aonde eu me manifesto? Esse é o meu monte, o Monte Horebe. Elias foi para o lugar certo. Se você está passando por uma frustração, seja financeira, seja conjugal, seja familiar, seja na sociedade, seja qual for a sua frustração, procure o lugar aonde Deus se manifesta, porque Ele tem a resposta certa para o teu coração, para te fortalecer, para te colocar de pé, para te tirar deste momento de frustração, para que a depressão não te consuma. A depressão não vai te matar, essa frustração não vai te matar. Logo, quem nunca desistiu, quem nunca abriu mão de algo, quem nunca projetou e não deu certo, você não é a primeira pessoa. Muitas outras pessoas já projetaram o mesmo projeto que você teve, que você fez, que você sonhou e não deu certo. Mas nem por isso muitas delas se deixaram abater, abaixaram a cabeça. Não, elas partiram para a luta, venceram a frustração e hoje são pessoas bem-sucedidas. Não enterre o teu ministério por causa de frustrações, elas são passageiras. Não abandone o seu lar, a tua família, não desista dos teus filhos por causa das frustrações, dos projetos não concluído. Permaneça onde Deus se manifesta e Ele vai decretar a vitória para a sua vida. E quando Ele decreta, a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Ah, pastor, eu estou fraco. Não saia do Monte Horebe. Ah, pastor, eu não tenho mais esperança. Não saia do Monte Horebe. Ah, pastor, eu não tenho mais uma visão complexa daquilo que Deus me prometeu. Não, eu só vejo derrota, só vejo fracasso. Não saia do Monte Horebe, o monte de Deus, aonde Ele se manifesta, porque é ali que Deus libera uma palavra, mesmo que seja arrastando, vai para o monte, mesmo que seja sem força, vai para o Horebe, mesmo que seja sem projeto, sem sonho, sem expectativa, vai para o Horebe, porque lá Deus vai se manifestar para que você venha receber a vitória. Quando Deus se manifesta a Elias, ele apresenta mais uma causa da sua frustração. E qual é, pastor? Está no versículo de número 13. E sucedeu que Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs na entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: o que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto,
derribaram os teus altares, mataram os seus profetas a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para a tirar. Esse é um problema que fez com que a frustração entrasse dentro do coração de Elias. E qual é? Pensar que só ele que passava por aquele momento. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas tem gente passando pior do que você e ainda não desistiu. Eu não sei qual é a circunstância que está tentando frustrar os teus sonhos, tentando tirar o sorriso do teu rosto. Eu quero te lembrar, tem gente em situação pior que a sua e ainda não desistiu, está firme na promessa, está firme no propósito, ainda não abriu mão do sonho, ainda não abriu mão do ministério, está sofrendo, mas não larga, está sangrando, mas não deixa, porque acredita que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Elias achou que só ele que passava por aquele momento. Pai do Senhor, profeta Maciel Oliveira, homem de Deus ali da cidade de Rondonópolis, Deus continue te abençoando, Deus continue te usando, Deus continue derramando autoridade e ousadia sobre a tua vida, profeta. Deus seja louvado pela tua vida, continua na tua força, porque grande é a caminhada e vitória para a tua vida, amém? Deus tem muito a fazer através da tua vida, e o que Ele fez é uma pequena porção, porque Ele está dobrando a porção sobre a tua vida, para que milagres e prodígios venham acontecer, não só pela imposição de mão, mas no momento da pregação da palavra também, porque a palavra que sai da tua boca é de Deus, e Deus opera através da palavra, amém? Deus seja louvado pela tua vida, profeta. Elias pensou que só ele passava por aquele problema. Ah, mas é só o meu casamento que tem problema, o casamento do vizinho. Irmão, tem muita gente querendo basear o casamento dele em casamento de Facebook. Ninguém posta briga no Facebook, ninguém coloca a diversidade no Facebook, ninguém coloca as pelejas no Facebook, ninguém coloca o momento que está tendo a diversidade com seu cônjuge no Facebook. Não, é só foto de praia, irmão, foto em hotel 5 estrelas, é só mil maravilha. E às vezes muitas pessoas se frustram porque acham que é só o casamento dele que tem problema, e não é não, irmão. O casamento já se chama problema. Não é só o seu casamento que tem problema, não é só a sua vida sentimental que às vezes tem problema, não. Não se frustre, não desista, sabe por quê? Tem gente passando circunstâncias piores do que a sua e ainda não desistiu. Deus vai renovar as tuas forças para que você venha continuar indo aonde Ele se manifesta, porque é lá que Ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida. Ei, não é só você que está passando por esse momento, há muitas outras pessoas que passam pelas adversidades que você está passando, e talvez não tenha as amizades que você tem, talvez não tenha a família que você tem, que te ampara, que te ouve, que te escuta. Talvez tem muitas pessoas sozinhas, passando por situações piores, e ainda tem motivos para continuar sonhando. Você tem todos os motivos para sonhar e ver os teus sonhos concretizados. Sabe por quê? Você serve um Deus fiel e um Deus verdadeiro, que se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida. Quando você projeta algo grande na vida dele, ele está encaixando os mínimos detalhes para que aquilo que você projetou venha a ser concluído. Pai do Senhor, meu pastor Adriano, Deus abençoe a tua vida, viu? Homem de Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Elias, ele acha que é só ele que estava passando por isso. Deus se manifesta e fala com ele, e o Senhor lhe disse no versículo de número 15: vai,
volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem unge Azaleel rei sobre a Síria, e também Jeú filho de Nissi ungirá rei de Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel-meolá ungirás a profeta em teu lugar. Deus conhece o seu limite, Deus conhece as suas limitações. Se ele ainda não entrou com providência, é porque ele conhece os teus limites e sabe que você pode suportar muito mais. Você é mais forte do que está pensando. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus percebe que Elias chega no limite, ele diz: já chega, Elias, vai ungir outro no teu lugar, o teu ministério fecha aqui, mas ainda tem muita coisa para concluir. Antes de você ser arrebatado, antes de você sair desta terra, deste corpo que você habita, você tem muito trabalho para concluir. Deus manda Elias voltar pelo mesmo caminho e ungir 3 pessoas. Quando ele termina de dar a tarefa, eu vejo Elias virando as costas e dizendo: já estou indo, Deus. E Deus diz: ei, calma aí, preste bem atenção, deixa eu lhe dizer um negócio. Aí no versículo de número 18 ele diz assim: olha, eu também fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias estava achando que era só ele que estava naquela situação, e Deus estava dizendo: ainda tem 7.000 que está na mesma situação que você está. Quando Elias apresentou o momento de frustração que ele estava vivendo, se ele apresenta ao homem, Deus dizia: acabou, Elias, entrega o cargo, larga isso, pede conta, vai embora, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura alguém que vai te ajudar, acabou para você aqui. Deus não, Deus é diferente. Deus diz: ainda tem mais para você fazer, Elias. Vai ungir 3 pessoas. Ao ungir 3 pessoas, eu vou lhe mostrar que existe 7.000 que ainda não se dobraram. Talvez os 7 era melhor do que Elias, mas a tarefa que Deus ainda tinha para que fosse feita sobre a nação de Israel era sobre o ombro de Elias. Então deixa eu lhe dizer um negócio, irmão: não desista da tua chamada e nem pense que Deus vai colocar outro no teu lugar para fazer aquilo que ele lhe mandou. Não, Deus não vai colocar outro para fazer aquilo que ele colocou em tuas mãos para fazer. Deus não coloca outro na porta de emprego se a porta foi aberta para você. Deus não coloca outro para exercer o cargo ministerial se ele ordenou você para exercer. Pode levantar quem for, pode colocar a mão quem for, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque é você que tem que fazer. Enquanto você não fazer, Deus não conclui aquilo que tem sobre a sua vida. Deus não abre mão de você. Não se esqueça de Jonas: ou vai de peixe ou vai de barco. Você escolhe, o mais difícil ou o mais fácil. Quando Deus escolhe, quando Deus ordena, ele não abre mão, ele não escolhe outro. Então deixa desse negócio. Muitas pessoas pregam: se você não for, Deus levanta outro. Não, se Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te capacitou, Deus te ungiu, meu irmão, você vai e você vai. Deus vai criar meios e circunstâncias para que você chegue até onde ele determinou que você chegaria. Não é o homem, não é o sistema, não é o dinheiro, não é o status que vai impedir o caminho que Deus já traçou para o teu ministério, para a tua família, para a tua casa, para a tua vida sobre esta
terra. Amém? Elias, ele vence a frustração e conclui aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, porque ele estava onde Deus se manifestava. Sabe qual é o problema de uma pessoa frustrada, irmão? Quando ela deposita, quando ela investe, quando ela projeta, quando ela sonha e não dá certo, ela imagina que todas as outras pessoas também não vai dar conta de fazer. Uma pessoa frustrada é desse jeito. Quando você vê alguém orientando uma pessoa sobre casamento, dizendo: casamento é isso, casamento é aquilo, casamento não sei o que, pode não dar certo, não sei o que, não sei porque você quer casar isso e aquilo, ela é frustrada na vida sentimental. Às vezes ela depositou sonho, investiu e não deu certo. A primeira característica de uma pessoa frustrada é achar que é só ela e mais ninguém mais vai dar conta. Elias, ele olha e diz para Deus: Deus, só eu tenho me guardado como zeloso, que não me dobrei diante de Baal, só eu que fiz, só eu que faço, só eu que dou conta, ninguém mais. E Deus diz: espera lá, Elias, o que você tem no seu coração nesse momento é frustração. Não é porque você está assim, é que não tem alguém que acredita, que invista, que não desista. Não é porque você está assim, é que todo mundo abandonou, todo mundo abriu mão. Não, ainda tem 7.000 que sonha, que projeta, e que os sonhos e projetos deles vão ser concluídos. Mas eu vim até aqui, você veio até aqui, aliás, ao monte de Deus, e eu já te esperava para se manifestar na tua vida, para tratar a sua frustração. Porque enquanto você estiver frustrado, mesmo que você seja próspero, você sempre vai ser uma pessoa mal resolvida. Se tiver uma vida frustrada, mesmo que você seja uma pessoa bem resolvida na vida sentimental, se estiver frustrado na vida financeira, você não vai ser bem resolvido na área sentimental também. Então é importante que nós venhamos cuidar que a nossa alma não caia no campo da frustração, porque a frustração, ela tem o poder de trabalhar aos poucos para colocar em nossa mente e no nosso coração que nós não vamos ser capazes de mais nada, e aí nós pensamos que só a morte é que nos resta. A morte não é a solução para o teu problema. A morte não é a solução para a tua história. Deus ainda não concluiu, Deus ainda não terminou o que Ele começou a fazer na tua vida. A Bíblia vai dizer que fiel é aquele que começou a boa obra. Se Ele começou, Ele vai terminar. Você não morre do jeito que você está pensando que vai morrer. Deus vai resolver a frustração e você vai voltar a projetar, a sonhar e vai concluir os projetos. Deus te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é porque não deu certo uma vez, tente outra. Faça como o semeador, aleluia. Faça como o semeador que saiu a semear. A primeira semente não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira não deu certo, mas na quarta vez a semente prosperou e deu fruto, deu 30 por um, 60 por outro, 90 por outro e 100 por um. Glória a Deus e aleluia. Ele não desistiu na primeira que falhou, ele continuou investindo, ele continuou acreditando. Acredite que Deus vai fazer a tua vida prosperar. E quem imaginou, quem apostou que você não sairia dessa frustração e daria a volta por cima, mal espera para ver Deus mudando o ciclo da tua história, fazendo uma viravolta na tua vida, colocando sobre a tua vida uma porção dobrada de graça, de ousadia, de sabedoria e autoridade. Muita gente vai ficar de queixo caído quando Deus começar a concluir. Mas como é que eu faço, pastor, para sair da frustração?
Assume que tem ela, fácil. Enquanto você não assumir que é mal resolvido e que está frustrado, você não sai. A melhor forma de se tratar uma ferida é expondo ela para o médico. E você tem um médico dos médicos que é experiente em todas as áreas da tua vida, financeira, sentimental, ministerial, em todas as áreas da sua vida. Ele é experiente, mais experiente do que qualquer outra pessoa. Então o que nós temos que fazer? Expor. Porque quando nós vamos ao médico, eu já vou terminar, quando nós vamos ao médico, nós temos que expor ao problema para o médico, para ele vir com o antibiótico e a solução para que nós venhamos ser curados. Da mesma forma, somos nós com Deus. Enquanto nós estiver tapando a nossa ferida, a ferida da nossa alma, Ele não vai dar o diagnóstico certo para que nós venhamos ser curados. Nós temos que chegar diante de Deus e expor a ferida, porque quando nós vamos no médico e relatamos que a dor é na cabeça, que a dor é no pé, mas o problema verdadeiro está no fígado, ele vai dar remédio para a cabeça, vai dar remédio para os pés, e o fígado vai permanecer da mesma forma. Aí, quando ele faz uns exames mais aprofundados, ele descobre quando é que Deus, e quando é que nós descobrimos que Deus descobriu que nós temos algum problema e alguma área mal resolvida, alguma ferida na alma. É quando o pregador está pregando, está tocando na tua ferida. É quando alguém está falando e você sabe que em alguma área da tua vida a ferida está aberta e precisa ser exposta para ser tratada. Elias colocou diante de Deus e disse assim: Deus, eu sou o único zeloso, só eu fiquei, não tem mais ninguém. Sabe qual é o meu problema? Primeiro eu esperei reconhecimento e não me deram. Depois eu procurei alguém que estivesse passando por uma situação como a minha e não achei. Sou eu que sou o coitado, sou eu que sou o fraco, sou eu que sou uma pessoa que só vive em frustração, mal resolvida. Eu tenho a minha vida, bagaceira. Deus diz: vamos tratar desse negócio. Como é que Deus tratou? Mostrando para Elias que não só ele que tem problema. Às vezes, irmão, tem pessoas com problemas piores do que o nosso, e nós não precisamos ir muito longe não. O vizinho da nossa residência, o amigo de trabalho, o colega de colégio, o colega da faculdade. Às vezes ele olha em você e vê Deus na sua vida e chega em você dizendo assim: eu estou com um problema. Mal sabe ele que você também tem um problema. Só que quando ele conta o problema dele, você percebe que o problema dele é pior do que o seu. Você esquece do seu problema, vai querer procurar solução para o problema dele, e você percebe que não está só, que tem pessoas que estão passando por problemas também. Ei, não é só você que está passando por problema, dificuldades, não, existe pessoas passando pelas mesmas circunstâncias ou piores do que a sua. Então, busque somente em Deus, não espere o reconhecimento dos homens, espera o reconhecimento de Deus. Aldiceia Oliveira, Deus abençoe, lá de Vitória, do Espírito Santo, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a melhor forma de vencer a frustração, primeiro, é admitir que eu tenho uma área que sou frustrado. Depois, é não esperar de alguém uma recompensa. Talvez o seu casamento esteja frustrado,
porque você espera do seu parceiro uma recompensa que talvez você nem mereça. Você deva de dar para ele, oferecer para ele. Talvez você nem mereça aquilo que você esteja esperando. Você tem que oferecer o que você tem de melhor para ele, sem esperar algo em troca, porque se há uma recompensa que tem que vir para a tua vida, é de Deus. E quando Deus quer recompensar, Ele usa pessoas. Ele vai usar o teu esposo para reconhecer o teu esforço. Ele vai usar o teu patrão para reconhecer o teu esforço. Ele vai usar o seu pastor, o seu líder, para reconhecer o seu esforço. E é assim que Deus vai fazer. Mas o mais importante para que nós venhamos sair do campo da frustração é estar onde Deus se manifesta, no Monte Horebe. Mas eu lhe peço, por Deus e por Cristo Jesus, não seja levado por ventos de doutrinas, não seja levado pela emoção, qualquer voz, qualquer barulho. Não, Elias ouviu o vento e assim não saiu. Elias viu o terremoto e assim não saiu. Às vezes nós estamos passando por um campo de frustração e alguém vem e libera uma palavra, só que esta palavra está no terremoto. Esta palavra não vem de Deus. Talvez esta palavra está no vento, esta palavra não vem de Deus. Talvez esta palavra esteja no fogo, esta palavra não vem de Deus. Tenha paciência, porque quando Deus se manifestar, Ele vai soprar uma suave brisa e vai dizer: ei, meu servo, ei, minha serva. E você vai ter discernimento suficiente para entender que nessa hora Deus está falando contigo. Não saia na força do vento, não saia na força do terremoto e nem na força do fogo. Espere, tenha discernimento da voz do Senhor, porque quando Ele se manifestar, Ele vem com a solução pronta para a tua vida. Você vai ungir um rei para a Síria, um rei para Israel, e vai ungir um profeta ao teu lugar, e depois tu vai para o Rio Jordão, porque lá eu te encontro para concluir a minha obra na tua vida. Amém? Deus seja louvado pela tua vida. E eu quero convidar você para estar amanhã conosco no grande culto da vitória, na rua Alcides Lazarete, 241, bairro Roxo Verde 3, aonde nós vamos estar orando pelos enfermos, orando pelos opressos, aonde Deus tem uma palavra de fé para a tua vida. Venha ouvir a palavra de Deus e receber o teu milagre. Amanhã nós estaremos consagrando, buscando ao Senhor em oração, e logo mais às 7 horas nós vamos estar no grandioso culto da vitória. Fé, a chave que abre a porta. Venha participar conosco desta campanha e Deus vai fazer milagres extraordinários na tua vida, na tua casa, na tua família. Amanhã nós vamos estar orando não só pelos enfermos, não só pelos opressos, mas nós vamos estar orando pela vida financeira das pessoas, pela vida sentimental. Nós vamos estar orando em todos os sentidos para que Deus venha operar, porque a Bíblia diz que a oração de um justo vale muito aos teus efeitos. Que esta palavra possa edificar a tua vida e abençoar ela, para que você venha exercer e concluir o ministério que Deus colocou na tua vida. Não pare diante desta frustração, você sai dela e Deus tem muito mais, não só para fazer na tua vida, mas também através da tua vida para muita gente que necessita
ouvir Deus falar na terra. Talvez por causa de uma frustração você desacreditou do seu ministério de profeta. Não faça isso, continue acreditando, porque quem te deu foi Deus. Talvez por uma frustração ou falta de um reconhecimento você desistiu do seu ministério da palavra. Não faça isso, continue exercendo este ministério. Talvez Deus te chamou e colocou sobre a tua vida o dom da revelação. Não enterre o seu talento, conclui a chamada de Deus, conclui aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, sem esperar reconhecimento humano, porque o maior é Deus para te reconhecer, te coroar de glória e te recompensar. Quando aqueles que estão à tua volta não querem te reconhecer, Deus te leva para o Egito, Deus prepara um trono para você lá, e mais tarde aqueles que não te reconhecia dentro de casa, vai ter que sair de dentro da tua casa para ir até o Egito, reconhecer que Deus é na tua vida e que a promessa dele era verdadeira. Mas não deixe que as pessoas venham frustrar a tua vida. Há muitas pessoas frustradas, há muitas pessoas que se deixaram frustrar e estão frustrando a vida de muita gente que está acreditando na promessa e naquilo que Deus colocou na vida dele para que fosse feito. Não deixe que a frustração entre por causa de uma palavra de alguém que deixou de acreditar naquilo que Deus que ele não conseguiu exercer, que Deus colocou na vida dele e ele não conseguiu exercer por causa de alguma circunstância, algum levante, alguma dificuldade, alguma coisa aconteceu e ele não conseguiu, e assim ele vive dizendo que você também não vai conseguir. Repreenda esta palavra, repreenda. Coloque o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e repreenda toda seta que o inimigo lançar através de palavras, querendo frustrar a tua fé, querendo frustrar o teu ânimo, querendo frustrar a tua vida, seja em qual área for. Não deixe que as pessoas frustrem. Você vai receber levante, ameaças, alguém vai te perseguir, como Jezabel perseguiu Elias. Não dê ouvido a Jezabel, sabe por quê? Porque a palavra que sai da boca de Jezabel não tem efeito, mas a palavra que sai da boca de Deus, essa sim tem efeito, é eficaz. E o profeta Isaías, inspirado por Deus, diz: assim será. Ele diz: como a neve desce, como a chuva desce e não torna para lá, assim também será toda palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. A palavra que Deus liberou sobre a tua vida jamais voltará vazia, ela vai ser concluída. Agora, a palavra dos perseguidores, a palavra de Jezabel, a palavra daqueles que querem te ver frustrado, ela não vai prosperar sobre a tua vida, porque toda ferramenta preparada contra a tua vida não pode prosperar. Toda língua que se levantar contra ti, tu em juízo a condenará. Esta é a promessa, este é a herança dos servos do Senhor. Isaías 54:17. Aleluia. Porque Jezabel liberou a palavra, dizendo: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: assim me faça aos deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como um deles. A cabeça de Elias vai rolar. A palavra não teve êxodo, porque a palavra dos perseguidores cai por terra diante da palavra de Deus sobre a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço à nossa irmã Shirley Almeida. Deus seja louvado pela tua vida. A irmã Jô Cavalcante, Deus seja louvado. A irmã Luciana, Deus seja louvado pela tua vida. Irmã Claudineia Nunes, Deus seja louvado.
Eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos. E nós vamos estar compartilhando palavras que edificam através do Facebook. Você pode compartilhar com outras pessoas, pedir para que elas participem, e nós vamos estar orando, e através da oração, através da palavra, Deus vai estar operando milagres e maravilhas na tua vida, porque assim eu acredito, e como assim eu acredito, a palavra de Deus também me faz acreditar que quando é ligado entre 2 ou 3 aqui na terra, é ligado também no céu. Pastora Maria Silva, Deus seja louvado pela tua vida. E lembrando também, irmãos, vou pagar a promessa, vou falar sobre o ministério pastoral feminino. Vai ser algo tremendo da parte de Deus. Eu convido você, peço que você convide a mais gente para que a gente possa compartilhar essa palavra, para que pessoas venham aprender da palavra de Deus, venham abrir o conhecimento e venham também desfazer algumas coisas que pessoas do nosso passado fizeram acreditando que assim seria o certo, mas o certo mesmo é a palavra. Eu digo, contra fatos não há argumento nenhum. Se a palavra disse, está falada e ninguém pode dizer ao contrário. Não tem homem na terra, não tem anjo no céu que pode mudar esta palavra. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo diz, que ainda se um anjo vier e pregar outro evangelho que não seja esse que está aqui na palavra, ele seja chamado de amaldiçoado. Então, o que a palavra nos dá sustento para falar, essa nós falaremos, e Deus vai operar através da tua palavra, amém? Eu quero orar pela tua vida neste momento, e que você possa estar apresentando os teus familiares, e que você possa estar apresentando as tuas necessidades, e Deus vai estar operando o milagre, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradeço, ó Deus, pela vida daqueles que por aqui passaram e até aqui está, Senhor, assistindo, ó Pai, este vídeo, esta live, que através, Senhor, deste vídeo, você possa adentrar dentro do lar desta pessoa, derramando, Senhor, das tuas bênçãos, ó Pai, quebrando todo o laço do inimigo, lançando por terra todo o impedimento, todo o embaraço, ó Pai, que o Senhor neste momento, ó Deus, venha entrar com providência na vida do teu servo e na vida da tua serva, ó Pai, seja na área sentimental, seja na área ministerial, seja na área familiar, ó Deus, neste momento, através desta oração, ó Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha entrar dentro deste lar, ó Pai, e operar, Senhor, um milagre, ó Pai, que o Senhor neste momento venha lançar por terra toda a dificuldade, todo o embaraço, todo o empecilho, tudo aquilo que o inimigo levantou para tentar frustrar a vida, ó Pai, a vida desta pessoa que aqui está e que por aqui passou, ó meu Deus, neste momento venha cair por terra. Espírito Santo de Deus, se há alguém que neste momento está assistindo, que necessita de uma cura, necessita de uma libertação, de uma restauração, e está apresentando alguém que também necessita, neste momento, em o nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda enfermidade, eu ordeno que toda opressão maligna, eu ordeno que toda palavra de maldição, toda palavra contrária, toda frustração, todo desânimo neste momento caia por terra em o nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa repousar com a tua paz, com a tua alegria, derramando toda sorte de bênção sobre esta casa, sobre esta família, sobre este ministério, abrindo porta de emprego, ó Senhor, e derramando, ó Pai, das tuas bênçãos mais selecionadas sobre a vida dos teus filhos. É assim que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo nesta noite, amém. Meus irmãos,
Deus seja louvado. Quero agradecer você que até aqui nos acompanhou, ficou juntamente conosco. Que Deus possa edificar a tua vida e que através desta live Deus possa operar muito mais do que você tem pedido a Ele sobre a tua vida. Amém? Deus seja louvado. Um abraço. Não se esqueça, amanhã às 19 horas, Alcides Lazarete, bairro Poncho Verde 3, Assembleia de Deus Ministério Madureira, a grande Quinta da Vitória, aonde nós vamos estar orando, aonde nós vamos estar falando sobre a palavra e Deus vai operar grandes milagres. Amém? Deus seja louvado. Glória a Jesus.